dia, gestoras, gestores de RPPS. Ainda estou em casa aqui, estava aguardando a abertura dos mercados, hoje, dia 10 de março de 2020, depois daquela segunda-feira, né, ontem, 9 de março de 2020, em que a gente teve um grande movimento de desvalorização nos mercados acionários do mundo todo. Eu aqui gosto de fazer uma ressalva, né, quando se fala derrocada, os mercados derreteram, despencaram. Eu acho essas expressões, esses verbos completamente inadequados. Presta atenção, o que aconteceu ontem foi normal, acontece no mercado e a gente tem vários relatos históricos, várias datas, poderia colocar aqui várias datas de outros momentos em que aconteceram quedas semelhantes, desvalorizações, importante dizer, são desvalorizações. Adoraria que a mídia especializada falasse em desvalorização e não em colapso, buraco, despencar, etc. Que já aconteceram outras vezes. Isso é normal acontecer no mercado, por mais incrível que isso possa parecer. São ajustes que acontecem quando o mundo está diante de algumas incertezas. A maior no momento é a do coronavírus. O coronavírus, eu coloco uma pergunta para vocês. É um vírus associado à gripe, a todo esse estado, né, de ataque que o corpo humano tem, causado por um vírus semelhante a um vírus da gripe. Então, pense na seguinte pergunta que eu coloco para vocês. Quem vai vencer a guerra? A ciência, os laboratórios, todos os médicos e infectologistas e especialistas, pesquisadores ou o vírus? Eu acredito que vai ser a ciência. A ciência vai derrotar o vírus em algum momento. Agora, imagina o que vai acontecer o dia que for anunciado um tratamento, uma vacina, enfim, um ataque que imunize, que cerque, que elimine, que trate o ataque que as pessoas têm desse vírus. Os mercados vão reagir ao contrário do que reagiram ontem. Então, o que acontece? Quando subir, você vai comprar? Não, né? O momento de comprar, o momento de aumentar a posição, o momento de arriscar um movimento de aumento de posição, principalmente no segmento de renda variável, é agora. São nesses dias de março. Importante a gente ter aqui o seguinte raciocínio. Você colocou na sua política de investimentos que você aumentaria a sua participação dos seus investimentos, do seu RPPS, no segmento de renda variável. Tá? Então, isso é uma oportunidade, um momento de oportunidade para você fazer esse aumento, né? ou iniciar ou fazer o aumento. Sem dúvida nenhuma, muitas empresas vão ser afetadas com relação ao coronavírus. As empresas aéreas, as empresas ligadas ao turismo, ligadas a todo esse movimento, né, vão ser mais prejudicadas do que outras. Agora, o lucro, o resultado, a estrutura do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, do Magazine Luiza, da Ambev e outras diversas empresas não vão ser afetadas. Mas os preços dela nos mercados foram extremamente depreciados ontem. Então isso é uma oportunidade excelente para que vocês, né, aproveitem essa oportunidade e façam esses investimentos. Não pensem vocês também que ontem só houve desvalorização no mercado de renda variável. Eu digo isso para que você, né, debata e contra-argumente contra aquele conselheiro, aquele servidor que fala, pô, tira da renda variável, isso é um mercado muito volátil, é perigoso, tira o dinheiro daí. Desculpe. Ontem o segmento de renda fixa também sofreu fortes desvalorizações. Se vocês olharem hoje os seus fundos IMAB, IMAB 5+, IMAB 5 e DKA2, sofreram desvalorizações fortes ontem. Porque o que aconteceu? Com a incerteza, a taxa de juros subiu, né, querendo mais prêmios de risco por causa do aumento da incerteza, né, que dominou os mercados ontem pelo coronavírus, por toda essa situação, bem como
pela guerra do petróleo aí, que foi deflagrada no fim de semana entre a Arábia Saudita e a Rússia. Isso vai prejudicar a Petrobras? Provavelmente sim. Ontem a Petrobras teve uma forte desvalorização. Mas como eu mencionei para vocês, tem várias outras ações de empresas que vão continuar bem fundamentadas com seus resultados, vão continuar com seus negócios, que não serão afetadas por esses dois movimentos. O que o Banco do Brasil tem de influência de queda do preço do petróleo? Mínimo, poderia, né, avaliar aqui lá em alguma situação de crédito, alguma dificuldade, mas é um efeito mínimo, que não compromete toda a estrutura e todo o fundamento, por exemplo, dessa, como de uma empresa de cerveja ou de uma empresa de varejo aqui no Brasil, como o Pão de Açúcar, por exemplo. Então, tão imunizado. É óbvio que uma carteira que tem mais ações da Petrobras vai sofrer mais, sem dúvida nenhuma, mas não deixam de ser oportunidade. Como eu disse, a renda fixa ontem variou negativamente também muito forte, principalmente nesses vencimentos mais longos, o que dá oportunidade também para vocês hoje. Não apliquem dinheiro no IRFM1, no referenciado DI. Né? Ele pode parecer uma proteção, mas você não pode perder a oportunidade de aplicar em IMA-B, IMA-B 5+, porque por que eles caíram, tiveram essa desvalorização? A taxa de juros subiu, o preço dos ativos caiu, exatamente para comportar essa maior rentabilidade. Como o preço da NTN-B longa, por exemplo, caiu, esse preço é o que vai ser utilizado para calcular a cota do fundo de investimentos. Então, como a cota é um reflexo do preço dos ativos e os ativos caíram, a cota está mais barata. Então, quando você aplica, você compra uma quantidade maior de cotas. Você compra mais ativos. Né? As taxas foram, até anotei aqui, os mais longos, a IPCA mais 3,70, 3,87, então rendeu, chegou a esse nível de taxa, o IMA-B 2055, a NTN-B mais longa. Então não aplique dinheiro no CDI, não aplique dinheiro no IRFM1, que esse ano eles vão render 4,25. E há expectativas de que na próxima reunião do Copom a taxa Selic seja reduzida novamente para acompanhar o movimento internacional de queda das taxas de juros que os bancos centrais de vários países, principalmente dos Estados Unidos, já fizeram para combater justamente os efeitos do coronavírus sobre a economia. Então, o IRFM1, o fundo referenciado DI que você tem, vai render 4% no máximo, né, em 2020 todo. Isso é menos da metade da sua meta atuarial. Então, quem deixar dinheiro em IRFM1 e CDI, fundos referenciados CDI, não vai bater a meta e isso vai pesar no conjunto das aplicações, tá? Então tem uma oportunidade na renda fixa também, tem oportunidade na renda variável. O que é muito importante desse fato normal que aconteceu é o seu amadurecimento, é o seu conhecimento, é a sua persistência, é o seu aprendizado para rebater críticas do conselheiro, de outros servidores, dizer, olha, isso é normal, aconteceu no mundo todo, é um ajuste, não foi um erro nosso de gestão. A gente está bem posicionado, a gente tem a consultoria, a gente está acompanhando os resultados e estamos aproveitando as oportunidades. Isso, imagina daqui a 5 anos, daqui a 12 meses, daqui a 18 meses, a gente olhar esse movimento do dia 9 de março. Vai ser um ponto num gráfico, né, com as suas oscilações. Se a gente olhar o gráfico do Ibovespa ou outros indicadores, ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, a gente vai ver essas flutuações. Então isso é perfeitamente normal e é muito importante que você, então, se amadureça, entenda, absorva esse conhecimento, esse fato que vai acontecer, é aquela parte do risco. Para você que tem certificação também, nós já comentamos aqui, isso é aquele conceito que cai no CPA 10, que tem no CGR-PPS, risco de mercado externo. São fatos que acontecem no exterior e afetam todo o sistema. É o que se chama de risco sistêmico.
Lembra desse conceito? É aquela parte do risco que você não consegue gerenciar, né? Uma queda dessa, com interrupção dos negócios na Bolsa, como a gente teve ontem, ninguém consegue prever, nem o maior especialista, os maiores investidores na Europa ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil também, consegue prever isso. Então, é aquela parte do risco que você não gerencia. Então, conceitualmente, olha só, ela já é até conhecida. Então, você tem que conhecer, tem que incorporar isso ao seu conhecimento, ao seu sangue frio, não sacar, não realizar prejuízo. Se você sacar na baixa, é óbvio que aí sim você vai realizar um prejuízo e isso depois pode ser questionado pelo tribunal, pelas autoridades que fiscalizam o seu RPPS e aí fica difícil você explicar. Agora, uma volatilidade que atingiu o mundo todo, você não pode ser questionado e punido, não existe nada na legislação que puna esse tipo de situação, esse tipo de resultado insatisfatório, né? Não é perda, não vamos falar em perda, não teve perda, houve uma desvalorização e o mercado anda com valorização e desvalorização. Hoje, dia 10, a gente já vê uma recuperação dos mercados, né? Mercado da Ásia, alguns mercados da Europa que já estão abrindo, já numa recuperação. Exatamente isso, porque caiu tanto que os investidores falam, olha, está muito barato, vamos tomar. E aí é uma recuperação de preço, que também é muito normal depois desses movimentos. Quando tem uma forte alta, é esperada uma queda no dia seguinte, e quando a gente tem uma queda muito grande, é esperada uma recuperação no dia seguinte. Então, está tudo normal, tem oportunidades, não percam essas oportunidades, não percam a oportunidade de aumentar a sua capacitação, de aumentar o seu conhecimento. Lembre-se, você está fazendo previdência, está fazendo investimentos para o longo prazo. Eu sempre gosto de fazer essa conta. Uma criança que está nascendo hoje aí no seu município, e se ela vier a se tornar servidor público, ela vai precisar do seu RPPS daqui a 60 anos. Sei lá, uns 25 anos para ela estar formada, por exemplo, aí ela faz um concurso, passa. Pois ela precisa de mais 30, 35 anos de contribuição. Então, 25 mais 35 dá 60. Então, seu filho, seu neto, seu afilhado vai precisar do RPPS que você está cuidando hoje daqui a 60 anos. Você é um investidor de longo prazo. Então, como eu disse no início do vídeo, se as suas convicções não mudaram, se você acha que o mundo não vai se acabar, que a ciência vai vencer o coronavírus, está na hora de aproveitar essas oportunidades. Tem duas. Na renda variável, fundos, tanto os fundos enquadrados no 81A, desculpe, como no 82A, e fundos de renda fixa, IMAB e IMAB5+, estão oportunidades, mas para fazer um movimento hoje. Não dá para esperar a próxima reunião do comitê. Faz uma reunião extraordinária, é um momento extraordinário, convoca e faz e aproveita. Porque depois que o mercado voltar e você olhar, não dá para ficar naquela, se eu tivesse feito, se eu tivesse comprado. A oportunidade passa, a janela de oportunidade, né, se abre e se fecha, e você tem que passar e aproveitar a paisagem que está ali, que são de ativos com preços convidativos e fundamentos, né, muitos deles, a grande maioria deles, não mudaram. É óbvio que nós vamos ter um crescimento mundial e do Brasil também, medido pelo PIB, inferior ao que se esperava 2, 3 meses atrás. Isso é óbvio, o efeito do coronavírus na economia vai ser sentido, também não estou eximindo que isso não vai acontecer, mas algum crescimento vai acontecer, nós vamos sobreviver, e as empresas estão preparadas, a grande maioria não vai sofrer os efeitos. Tá legal? Então, muita calma nessa hora, aproveitar as oportunidades e também pedir para vocês, né, se quiserem mais detalhes sobre a carteira de vocês, como a gente tem colocado, liga para a gente, né? É mais fácil a gente receber do que conseguir falar com todo mundo. Alguns de vocês ligam para a gente, pedem informações específicas para a sua carteira, a gente está disponível para fazer isso, é o nosso trabalho, nós somos contratados por vocês para fazer isso. Então liguem para a gente, passam áudio, WhatsApp, tem vários canais, mas não deixem de fazer contato. Como eu disse, é difícil a gente seguir para todos vocês, fazer contato um a um, né? Porque tem uma fila grande de clientes
Então é mais importante aqueles que estiverem mais preocupados, estiverem conscientes da necessidade, da oportunidade, fala com a gente que a gente dá uma olhada na carteira e faz esse ajuste mais com sintonia fina, embora em regras gerais a gente já tenha passado aí para vocês o que a gente recomenda nesse momento. Tá legal? Muita calma, muito aprendizado, muita explicação, né? Se precisar, a gente também participa de evento, participa de reunião do comitê, reunião do conselho, via Skype, a gente faz isso. Bom, esses são os nossos pedidos, são as nossas orientações de consultor de investimentos. Muita calma, bons negócios. Vamos ver como é que o dia 11 de março, 10 de março, desculpe, se desenrola, e tendo mais alguma alteração, é um momento de volatilidade, a gente volta aqui para passar nossas orientações e nossas visões para vocês. Tá legal? Muito obrigado, bons negócios, um ótimo dia.